Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração do nosso sistema de justiça para desvendar uma coisa que parece simples, mas não é. O que, de fato, é um crime. Usando o Código Penal como nosso mapa, vamos simplificar essas ideias e entender a lógica por trás de tudo. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Não é sobre o que a gente acha, mas sobre o que a lei realmente diz. É entender a estrutura, o esqueleto que sustenta qualquer acusação ou defesa no Brasil. E para responder isso, nosso roteiro vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, a gente vai ver a conexão entre uma ação e seu resultado. Depois, vamos investigar a intenção por trás do ato. Em seguida, vamos explorar aqueles crimes que quase aconteceram. Aí, a gente analisa o peso de um erro e, para fechar, vamos ver quando um ato que parece crime, na verdade é justificado pela lei. Certo, vamos começar pelo básico do básico. Todo e qualquer crime começa com essa ligação, um ato ou até a falta de um ato e uma consequência no mundo real. É o que a lei chama de relação de causalidade. E olha só que interessante, a lei faz uma pergunta muito simples, mas muito poderosa. Sem essa atitude específica, o resultado teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, pronto, a gente achou a causa. E a regra é clara, o resultado de um crime só pode ser colocado na conta de quem deu causa a ele. É a base de tudo. Mas e quando o ato é, na verdade, não fazer nada, fica parado? Pois é, a omissão só vira crime quando a pessoa tinha a obrigação legal de agir. Pensa um salva-vidas que vê alguém se afogando e não faz nada. Ou alguém que cria uma situação de perigo e simplesmente vira as costas. Nesses casos, a falta de ação pesa tanto quanto uma ação. Agora vamos para o segundo pilar, que é a mente de quem comete o ato. Não basta só causar um resultado, a lei quer saber qual era a intenção por trás daquilo. E aqui, a grande divisão é entre o crime doloso e o culposo. E essa tela deixa a diferença bem clara. No crime doloso, existe vontade. A pessoa queria aquele resultado, ou, no mínimo, assumiu o risco. Pensou, se acontecer, aconteceu. Já no crime culposo, não tem intenção. O resultado acontece por um descuido, seja por imprudência, que é agir sem cautela, negligência, que é deixar de tomar um cuidado, ou imperícia, que é a falta de habilidade para uma profissão. E esse ponto aqui é fundamental. A regra geral no nosso código é que, para punir alguém, é preciso que tenha existido intenção. Ou seja, para uma pessoa ser punida por um crime culposo, aquele que acontece por descuido, tem que ter uma lei específica dizendo que aquela versão sem querer do crime também é punível. Ok, agora a gente entra numa área fascinante do direito. Os crimes que começaram, mas que, por algum motivo, não chegaram até o fim. Como é que a justiça lida com o quase? O crime consumado é quando o plano dá certo, digamos assim. Tudo que a lei descreve para aquele crime aconteceu. Já a tentativa é diferente. É quando a pessoa começa a executar o crime, mas alguma coisa externa, fora do controle dela, impede que ela termine. A intenção era a mesma, mas o resultado final foi cortado no meio do caminho. Agora, e se a pessoa para por vontade própria? Ah, isso muda tudo. Na desistência voluntária, a pessoa poderia continuar, mas escolhe parar. A lei, de certa forma, incentiva isso. Nesse caso, a pessoa não vai responder pela tentativa do crime maior que ela planejava, mas só pelos atos que ela já cometeu até ali. E se o crime nunca pudesse dar certo desde o começo? Isso é o que chamamos de crime impossível. Imagina tentar envenenar alguém com açúcar, achando que é veneno, ou tentar atirar com uma arma de brinquedo. Como o resultado final era impossível, a lei entende que essa tentativa não merece punição. O direito sabe que as pessoas cometem erros. Mas como é que um engano, um mal-entendido, afeta a responsabilidade de alguém por um crime? Vamos ver o que o código diz sobre o erro. Imagina a cena. Alguém pega um guarda-chuva na saída de um restaurante achando que é o seu, mas na verdade é de outra pessoa. A pessoa não teve a intenção de furtar. Esse erro sobre um fato essencial, de quem era o guarda-chuva, tira a intenção, o dolo. Mas se esse erro foi por um descuido muito grande, a pessoa ainda poderia ser responsabilizada por um crime culposo, se a lei prevê isso. E se o erro for sobre a identidade da vítima? Se um criminoso quer atacar a pessoa A, mas por engano ataca a pessoa B, que é muito parecida, ele não se livra da pena. Para a lei, o que importa é a intenção original. A punição vai ser calculada como se ele tivesse acertado quem ele queria desde o início. Agora, um dos princípios mais básicos e duros do direito.
Ninguém pode chegar na frente de um juiz e dizer: "Ah, mas eu não sabia que isso era crime". A lei parte do princípio de que todo mundo a conhece. Ignorar a existência de uma lei simplesmente não é uma defesa válida. E para fechar, vamos explorar algumas situações bem extraordinárias. São momentos em que um ato, que em qualquer outro dia seria um crime, é considerado legal. São as famosas excludentes de ilicitude. A lei reconhece que, às vezes, uma pessoa pode ser forçada a cometer um ato ilegal para proteger algo mais importante. O Código lista essas 4 justificativas que, quando acontecem, fazem com que não exista crime. Vamos focar nas 2 mais conhecidas. O estado de necessidade é quando alguém comete um crime para evitar um mal ainda maior, que não tinha como evitar de outro jeito. É o clássico exemplo de alguém que arromba uma farmácia de madrugada para pegar um remédio e salvar uma vida. A lei entende que o sacrifício de um bem menor, a propriedade, foi justificado para salvar um bem maior, a vida. E claro, a legítima defesa, talvez a mais famosa de todas. Ela permite que alguém se defenda ou defenda outra pessoa de uma agressão injusta que está acontecendo ou prestes a acontecer. Mas olha as palavras-chave aqui: moderadamente e meios necessários. A defesa precisa ser proporcional à ameaça, não dá para exagerar. E esse é um ponto importantíssimo. Mesmo numa situação justificada, como a legítima defesa, passar da conta é crime. Se a ameaça já acabou e a pessoa continua agredindo, ou se usa uma força totalmente desproporcional, ela vai responder por esse excesso. A justificativa tem um limite bem claro. E a gente termina com essa reflexão. Nós vimos toda a estrutura lógica do código: causa, intenção, tentativa, erro e justificação. Mas aplicar tudo isso aos casos da vida real, com todas as suas bagunças e detalhes humanos, é aí que a justiça se torna um desafio gigantesco. A lei nos dá um mapa, mas a jornada por ele é sempre complexa.